A partir de agora, pela TV Zoom, estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que há 7 anos está no ar, aqui pelo Canal 10, e que procura toda semana sempre te informar e te entreter para trazer novidades, pessoas interessantes, pessoas que possam agregar a sua semana, agregar o seu conhecimento. Estou trazendo, ele está vindo aqui pela segunda vez, no Entrevistas, o colecionador Rogério Albertini. Em 2014 ele veio falar sobre, foi um programa até muito bonito, sobre os 20 anos da morte do Ayrton Senna, e ele trouxe dezenas de objetos, que pôde, foi um programa muito emotivo. E agora ele, Rogério, está voltando para poder falar das coleções que ele fez para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e Paralímpicos que aconteceu na mesma cidade. Rogério, segunda vez no programa. Como é que você teve essa ideia de poder colecionar objetos que tratam dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e também do Paralímpicos? Bem, Gustavo, é um prazer retornar ao seu programa e realmente... É a segunda vez, hein? Segunda vez, com muito prazer. Realmente, o colecionador, ele vive no presente, mas pensando no futuro. Uhum. A ideia com isso de guardar essas coleções é que no futuro possamos mostrar a outras pessoas que de repente não tiveram oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos. Quer dizer, de repente você vai ter um neto no futuro e você poder mostrar a ele, poxa, o seu avô teve o prazer de ir aos Jogos Olímpicos aqui no Rio, no Brasil. E isso é muito emocionante, né? Eu já vi em reportagens, e não foram poucas, em diversos canais, de pessoas mostrando fotografias, álbuns, selos de Jogos Olímpicos passados, de Copa do Mundo. E a sua ideia é essa, é poder resgatar a memória do povo brasileiro. Manter, resgatar não, num primeiro momento, manter essa memória viva. Sem dúvida, porque são os primeiros Jogos Olímpicos que aconteceram na América do Sul. Isso é verdade. Foi aqui no Brasil. Quer dizer, a ideia realmente é poder guardar isso. Porque o colecionador está sempre ávido a isso, a guardar as coisas, preservar essa história que aconteceu no Brasil. Um momento histórico para o esporte brasileiro e mundial. Um evento que aconteceu, correu tudo bem, transcorreu da melhor forma possível, aquelas coisas de atentado, graças a Deus não aconteceu nada, e o público abraçou a ideia do Rio. E o Brasil ganhou a Olimpíada na abertura. Quando ele fez a abertura, ele ganhou o mundo com aquela abertura. Eu acho que foi o comentário geral, que a partir da abertura, que foi espetacular, foi talvez uma das aberturas mais bonitas de todos os tempos, isso, modesta parte. Sem dúvida. Ganhou o público, até mesmo os detratores que diziam que a Olimpíada não ia dar certo. E a imprensa mundial também, né? Ganhou a imprensa mundial. Mas isso é coisa da imprensa mundial. A imprensa mundial não vai querer nunca que o Brasil Mas teve que se render o Brasil, pela abertura que o Brasil fez, o show que o Brasil deu na abertura. E os jogos transcorreram da melhor forma possível. Sem nada, sem atentado, sem nada. Só vibração, muita emoção durante os jogos. Tanto nos Jogos Olímpicos como nos Paralímpicos também. Foi muito emocionante. Quer dizer, o Brasil realmente se sobrepôs a qualquer coisa e fez uma das melhores Olimpíadas de todos os tempos. Agora, voltando aqui para a sua coleção, você demorou quanto tempo para começar a montar a coleção dos Jogos Olímpicos? Isso foi de acordo com o que foi sendo disponibilizado, né? Uhum. A primeira moeda, eu fiz a coleção das moedas olímpicas, a primeira moeda saiu em 2012, foi a entrega da bandeira. Foram 2 milhões e 16 mil moedas, feitas pelo Banco Central. 2 milhões e 16 mil moedas feitas pelo Banco Central em alusão a 2016. Uhum. Quer dizer, aí ela se tornou, como ela saiu em 2012, da passagem da bandeira de Londres para o Rio, ela se tornou rara, porque ela saiu em 2012.
Aí, quer dizer, depois em Só 2000... ficou no período dos Jogos Olímpicos de Londres. Ela, logo que acabou os Jogos Olímpicos de Londres, ela saiu essa bandeira através do Banco Central. Sim. Foi uma das moedas mais cobiçadas pelos colecionadores, porque foi a primeira. E pela quantidade também. O que torna uma moeda rara é a quantidade de moedas que saíram. No caso, foram 2 milhões e 16 mil moedas. Para o universo de 200 milhões de habitantes, são poucas moedas. Pouquíssimas. Então, por isso que ela se tornou rara. Depois, em 2014, saiu a primeira série, 2015 a segunda, 2015 também no segundo semestre a terceira, e em janeiro de 2016 saiu a última série. Foram 17 moedas, foram 14 esportes olímpicos, 2 mascotes, o Vinícius e o Tom, o olímpico e paralímpico, e a bandeira. São 17 moedas nessa coleção. Só fazendo um adendo aqui dos mascotes. Um dos mascotes acho que é dos Jogos Paralímpicos. O que você acha desse mascote? O Tom, né? Ele parece uma alcachofra. Parece uma alcachofra. O pessoal deu o apelido dele aí de cabeça de banana, de repolho, mas... mas parece... Mas muito bonito. Você passa em qualquer quitanda, você vê uma alcachofra, parece lá Mas a ideia não é só o boneco, a ideia também é o que está por trás do boneco. Eles quiseram homenagear o Tom e o Vinícius, grandes compositores brasileiros. O Vinícius foi da Olimpíada e o Tom da Paralimpíada. Foram os bonecos mais vendidos de todos os tempos nas Olimpíadas. Vendeu horrores, assim, vendeu muito. E o Vinícius esteve na abertura dos Jogos Paralímpicos no Maracanã. Também. Essa congregação, né? Realmente tem que... Eu acredito que para o futuro possa haver essa junção dos Jogos Olímpicos com os Paralímpicos. Os mesmos atletas participando das mesmas competições. Quer dizer, eu acho que seria interessante. Bem interessante. Acho que poderia criar jogos unindo os dois. E essa sua colocação é muito curiosa, porque eu acho que não precisava nem ter Jogos Paralímpicos, podia ser tudo junto. Os primeiros Jogos Paralímpicos aconteceram em Roma em 1960, logo após os Jogos Olímpicos de Roma. E logo depois da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos e a Inglaterra tiveram muitos soldados mutilados, com algum problema. Aí os Estados Unidos, apaixonados por basquete, né, o mundo todo sabe, sempre, eles criaram isso para poder, esses soldados que sofreram com a guerra, poder de alguma forma participar disso. E através dessa ideia surgiu os Jogos Paralímpicos em 1960 em Roma. A primeira participação no Brasil foi na Alemanha em 1972. E em 1976, em Toronto, no Canadá, ganhou sua primeira medalha. E foi muito bem agora nesses Jogos no Rio, e com várias medalhas. Temos o Daniel Dias, que foi um dos maiores atletas paralímpicos do mundo na natação. Quer dizer, temos grandes representantes e que representaram muito o Brasil nesses Jogos. Você concorda, Rogério, com a afirmação de que o Brasil é uma potência paralímpica? É uma potência. É uma potência porque em Londres ele ficou em 7º lugar e esse ano ficou em 5º, brigando ali pelo 5º. E realmente foi uma participação muito boa do Brasil nesses Jogos Paralímpicos. Temos atletas de ponta nos Jogos Paralímpicos, né? Quer dizer, o Brasil, apesar de todo esse problema que temos de saúde e tudo, o Brasil é um celeiro de atletas paralímpicos. Junto com o Daniel Dias, quem que você coloca como os maiores atletas paralímpicos? Tem o Alain Fontenelles, né, que é o corredor que ganhou do grande campeão Pistorius em Londres, que não foi bem nessa Olimpíada no Brasil, não conseguiu chegar nos 100 metros. Temos o basquete de cadeira de rodas masculino e feminino que fizeram uma boa participação. E, quer dizer, temos grandes atletas, o próprio Clodoaldo Silva, que ascendeu a Paralímpica, né? Quer dizer, na cadeira de rodas. Quer dizer, temos grandes atletas, ele é conhecido como Tubarão das Águas, que é um dos maiores atletas paralímpicos do mundo, Clodoaldo Silva. Na sua coleção, tem também algo relacionado à natação? Tem copos. Os copos? Os copos. Foram lançados dentro do Parque Olímpico, eram comercializadas bebidas, cerveja, refrigerante, e os copos vinham com o logo dos esportes. Você poderia escolher dos Jogos Olímpicos e dos Paralímpicos também. Eles fizeram os copos para os Jogos Olímpicos, que eram os esportes, futebol, natação, e para os Paralímpicos também, basquete, cadeira de rodas, natação, atletismo paralímpico.
foram feitos também copos. E muitas coisas saiu relacionada aos Jogos Paralímpicos e Olímpicos também. Para o colecionador, isso é uma festa, né? Saíram pins, saíram bottoms com os esportes. Que inclusive você trouxe aqui 2 bottoms. Eu trouxe do Não, 2 não, 1 bottom. Porque eu olhei aqui, eu pensei que eram 2. Não, é 1. O bottom é o que eu estou usando. São 2 pins que você pode trocar pode trocar com outras pessoas durante a Olimpíada. Mas bacana. Eu comprei do futebol, porque é o ouro inédito do Brasil. O Brasil nunca ganhou. É o último título que o Brasil... O último título importante que o Brasil não tinha no futebol. E depois do massacre do 7-1, né? Uma vitória importante para o futebol brasileiro. É o único título que o Brasil não tinha no futebol masculino, né? E eu também comprei do vôlei, que foi uma vitória épica do Brasil contra a Itália. E o Brasil chegou ao título conquistando ouro no voleibol masculino. Poderia ter tido o vôlei feminino, mas aconteceu aquele acidente de percurso. Mas era um dos favoritos, né? O esporte é disso. Inclusive até no vôlei masculino, o Brasil ganhou, acho que, como você disse, uma vitória épica, e concordo. Mas o Bernardinho, antes da competição, disse que tinham 10 equipes favoritas para a medalha de ouro. E até 2 repórteres da Globo indagaram ele, mas 10 equipes, assim, são 10 equipes. E o Brasil começou a virada na vitória sobre a França, que seria uma final. É verdade. Foi uma final antecipada, dali para lá o Brasil disparou, e na final 3-0, sem contestação na Itália, uma vitória muito mais que merecida para o Brasil. Principalmente para o Serginho, né, com 40 anos, ele que já tinha 2 pratas e 1 ouro, conquistou o seu 2º ouro e fechou com chave de ouro a sua carreira. E também tinha o Bernardinho, com o filho dele, né, o Bruninho, né, que era muito questionado, porque só jogava, porque era filho do Bernardinho, do técnico, e ele provou para todo mundo que é um dos maiores levantadores de todos os tempos no voleibol masculino. Qual é o seu esporte predileto? Eu sou apaixonado por futebol, né, mas eu gosto de todos os esportes, acompanho, e você poder ver os Jogos Paralímpicos foi uma emoção. Porque a superação dessas pessoas, e não tem aquela coisa de coitadinho, não. No basquete de cadeira de roda, caiu, eles mesmos levantam, um ajuda o outro ali, mesmo sendo de outras equipes. Muito emocionante esse momento, de poder ver essas pessoas se superando, apesar da sua deficiência. Eu fui ver basquete de cadeira de roda dos times dos Estados Unidos, que show! É a mesma coisa do Dream Team, que é demais. Tem um jogador, o Matt Scott, o capitão americano, que consegue fazer cesta de 3 pontos. Que até para quem do basquete convencional é difícil, você imagina uma cadeira de rodas. O cara é um ídolo americano. É um talento. E além de ser um talento, assistir os Jogos Paralímpicos é uma lição de vida. Sem dúvida. A gente aprende assistindo. Muito. Eu estava assistindo a abertura pelo Canal Brasil. E foi muito emocionante ver o Clodoaldo subindo aquela... chovendo. Com chuva, e aquela cena em que ele se depara com a escada e de repente vira uma rampa. Aquilo foi muito bonito. O Brasil mostrou para o mundo, né? Que a deficiência existe no mundo todo, né? É verdade. A entrevista está chegando ao final do primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e depois tem mais Rogério Albertini para poder falar mais da sua coleção, da sua presença nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nos aguardem, voltamos já já. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa.
São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Voltamos para o último bloco do Entrevistas e eu estou recebendo o colecionador Rogério Albertini. Rogério, agora eu quero que você... Eu estou vendo aqui as moedas, o livreto, aqui os pins, bottom. Eu quero que você mostre e comente um pouco sobre cada uma delas. Vamos falar aqui do álbum que saiu, álbum, né? Os álbuns olímpicos, né? É lindo. São Você comprou álbum das moedas comemorativas. do Boulevard Olímpico ou na Vila Olímpica? Eu comprei numa feira de antiguidade que tem na Praça 15. Nenhum nem outro, então, né? Porque se comercializa muito, também comercializou em bancas no Rio e também pela internet. A internet, para o colecionador, é um campo muito importante. No caso, esse álbum aqui, o Banco Central disponibilizou mais de 250 milhões de moedas. Aqui o Brasil são todo. 18 moedas que eu estou vendo. Porque eles têm a reverso, para saber qual moeda que é. E o colecionador é assim, é muito detalhista. Aí saiu essa moeda para dizer qual moeda que seria, né? Aqui é a bandeira, que foi a primeira, em 2012, e depois vem na sequência. O governo disponibilizou mais de 20 milhões de cada moeda dessa, sendo que a bandeira, como eu te falei, foram 2 milhões e 16 mil moedas só. Por isso que ela é bem rara e muito disputada pelos colecionadores. Quer dizer, e a última que saiu foi a quarta fase, a quarta série, que incluiu os dois mascotes, o Tom e o Vinícius. E houve eles colocaram as moedas olímpicas e as paralímpicas juntas, unindo os dois jogos. Para poder ter sentido, né? Não adianta um e outro estarem separados. Faz sentido mesmo. Essa coleção ela fica bem legal assim, porque o colecionador ele pensa assim, você tendo essas moedas soltas em casa, guardada, tem o seu valor. Mas se você tiver elas aqui no álbum, ela se torna mais valiosa ainda. Por causa disso, porque o colecionador é muito detalhista. Quer dizer, ele quer a coisa assim, mais perfeita possível. E você é detalhista. Você é detalhista. Mas o colecionador é assim, que ele busca sempre o diferencial da coleção. Você ter a coleção de moedas normal e ter a coleção dentro de um álbum ou guardadinho, o valor está aí. E também ainda tem as moedas que não saíram em circulação. De repente o colecionador conseguiu direto no Banco Central, que é flor de cunho, que o pessoal diz, que elas são mais brilhosas. Tem esse adendo também para o colecionador. As moedas que não circularam, que você consegue direto no Banco Central, e as moedas que circularam pelo comércio. E também que no Nova Friburgo, as moedas sumiram do comércio. Foi uma febre impressionante, todo mundo colecionando. E para o colecionador tem esse diferencial também. Você colecionar as moedas de flor de cunho, que ela não teve circulação, e colecionar as moedas que circularam. Para o colecionador tem esse diferencial também. O valor agrega também aí. Se você tiver a flor de cunho, o valor é maior do que as que circularam. Apesar que eu tenho as duas coleções. Eu tenho a flor de cunho que não circulou. É óbvio que você não ia se furtar de passar por uma assim. É igual o álbum da Olimpíada, que foi o primeiro álbum olímpico que saiu. Que é esse? Que é esse álbum aqui. Foi o primeiro álbum que saiu. Saiu de capa comum e capa dura. Eu, como colecionador, eu fiz os dois. Fiz o de capa comum e o capa dura. Porque, como eu te disse, o colecionador, a gente vive agora no presente, mas você imagina um álbum desse aqui daqui a 20, 30, 40 anos. Quer dizer, e autografado ainda, né?
Como eu fui aos Os jogos... autógrafos são de quem? São dos jogadores americanos, basquetebol de cadeira de rodas paralímpicos e do Irã também. Eu fui ver os 2 jogos. Fui ver Brasil e Irã e fui ver... Não, desculpe. Estados Unidos e Irã, no basquetebol de cadeira de rodas. E na sequência foi Estados Unidos e China. Foram 2 jogos. E aqui embaixo estão os mascotes. Vinícius à esquerda e o Tom à direita. Aqui, ó. O Tom tá aqui. É, isso mesmo. Que parece uma... Ó, que parece uma alcachofra, parece. E essa figurinha heliográfica que saiu. Que é linda, é linda. Com o movimento você... Do Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar. E foi um álbum também muito feito pelos colecionadores e por outras pessoas. Aqui no Friburgo, nós nos reunimos sempre ali na Praça do Viagra no domingo para trocar as figurinhas. É mesmo? Teve uma ascensão muito grande de pessoas, várias pessoas compareceram lá. E outra curiosidade... Não, mostra mais o álbum, só não. Não vai ficar só na primeira página, não. Quer ver o álbum quase todo? Então vamos lá. Vamos ver. Bota lá no Brasil. O Brasil está aqui no futebol, ó. Aí. Brasil campeão. Gabriel Jesus, Neymar, Gabigol. Vamos passar aqui o álbum para você ver. Esse aqui foi os autógrafos das jogadoras americanas do basquetebol de cadeira de rodas. Foram muito acessíveis, atenderam todo mundo com... Eu tive mais dificuldade de estar com os brasileiros que... É mesmo? Os americanos foram... Apesar também que eu fui... Por que teve essa dificuldade? Organização? Organização. Você quase não tem acesso aos jogadores. Na saída ali, a gente tenta ficar no túnel que eles vão sair para o vestiário e tenta algum autógrafo. Foi o que eu fiz. Eu fiquei num lugar estratégico, mas não sabendo por onde eles iam entrar ou sair, né? E, por sorte, no lugar que eu fiquei, foi justamente que eles saíram, né? E realmente uma Olimpíada emocionante para todo mundo. E, ó, ginástica. Ginástica, aqui tem ali o Francisco Barreto. E eles houve a interação também dos jogos... Arthur Nori. Jogos Olímpicos Paralímpicos. Tanto que na capa, né? Nós temos o Varejão, que não disputou os jogos, porque se contundiu. O Daniel Dias, o maior medalhista brasileiro. E a Marta do futebol, também, que não conseguiu chegar à final, né? Que também foi eu acho que foi mais um acidente de percurso. O fato do Brasil não ter conseguido chegar à final do futebol feminino. O esporte é assim, né? Coisas do esporte. Chega no basquetebol masculino, você sabe que vai dar Estados Unidos, no feminino também. No futebol é uma incógnita. O Brasil conseguiu chegar às duras penas. Agora, vamos levar em conta foi campeão nos pênaltis, né? É verdade. Vamos levar em conta que o que está acontecendo no basquete americano é a mesma coisa que está acontecendo podemos ver no futebol mundial. Como estão chegando muitos jogadores estrangeiros na NBA, aos poucos o basquete está nivelando. Inclusive os brasileiros, né? Inclusive os brasileiros. Campeões da NBA, né? É verdade. Como o Leandrinho, campeão. O Leandrinho, o Varejão. Anderson Varejão, né? Anderson Varejão. Anderson Varejão. O Splitter também, que não pôde participar. Mas estava de comentarista. E o Brasil, ele é tricampeão olímpico no futebol de 5. São 3 medalhas de ouro. É verdade. É verdade. É bom frisar isso. Você chegou a assistir esse jogo? Não, só na televisão. Só na TV? Só na TV. O goalball também, o Brasil tem uma força muito grande. Quer dizer, futebol de 5 do Brasil é impressionante. A bola tem um guiso. E o jogo, a torcida tem que ficar calada. A torcida só vibra com gol, para poder não atrapalhar, porque é um som muito pequeno. Os jogadores têm que acompanhar a bola através do barulho, porque são deficientes visuais, eles têm que acompanhar a bola. E é impressionante a habilidade dos jogadores, o domínio de bola, a percepção onde eles estão, apesar de ter pessoas que orientam, os técnicos. Você está em tal lugar do campo. Quer dizer, é um jogo que a torcida pode participar, mas em silêncio. É igual no tênis também, que tem que ser impressionante os brasileiros também no futebol de 5. Que tende a ser em breve uma potência. Já é uma potência. O Brasil já é uma potência. Porque é tricampeão olímpico. Então não é pouca coisa. Não é. Não é pouca coisa. O que mais te sensibilizou nos 2 jogos, no Paralímpicos e no Olímpicos? A torcida brasileira. Que realmente abraçou os Jogos Olímpicos.
e a alegria dos brasileiros de poder estar participando desse evento, que é um marco histórico. Eu não sei se para minha geração eu vou ter possibilidade de ver outros Jogos Olímpicos no Brasil. Ah, não. Por isso que eu fiz questão, como colecionador e amante do esporte, de fazer um sacrifício, de sair de Nova Friburgo, me deslocar ao Rio, enfrentar o Rio, que para a gente que mora no interior, a gente tem sempre aquela coisa do perigo, mas no final valeu a pena. E a torcida brasileira deu show. Num jogo de basquete americano, os Estados Unidos estava ganhando de 50 pontos e o Brasil gritando, vamos virar Irã, vamos virar Irã. Quer dizer, teve a picardia do brasileiro e a alegria do Brasil, né? Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Quer dizer, vários cânticos da torcida e respeitando também os outros países, né? Teve um momento no salto com vara do francês, que achou que foi desrespeito, mas aquilo é a torcida brasileira. O brasileiro estava em disputa do primeiro lugar para conseguir o ouro, inédito. Quer dizer, foi um momento da torcida mesmo. Quer dizer, ele achou que não houve respeito, mas é a torcida, né? Duas coisas para a gente colocar aqui. Uma, que a imprensa internacional criticou a torcida brasileira, mas ali não é esporte. Você tem o direito de qualquer lugar do mundo é assim. Claro que o tênis exige o silêncio, mas na maioria das arenas você pode vibrar na maioria. O Djokovic saiu chorando da quadra por ter perdido. É verdade. Por não ter chegado à final. Quer dizer, eu ficou emocionado com a torcendo torcida por brasileira. Ele é uma simpatia. É, isso ele mesmo. É uma simpatia. É um dos maiores tenistas de todos os tempos, o Djokovic, o sérvio, né? Quer dizer, torceram pelo Nadal também, pelos brasileiros que não conseguiram chegar. Mas, quer dizer, o esporte tem essas coisas. Houve o respeito, né, durante o jogo em si, mas a torcida mostrou essa força. E como outras torcidas de outros países, muitos argentinos, americanos, a afluência foi grande. Quer dizer, no sábado, dia 10 de agosto, foi o dia que eu fui, os Jogos Paralímpicos de público bateu o recorde no Parque Olímpico. Foram mais de 170 mil pessoas. Olha só. Bateu o recorde até do próprio Jogos Olímpicos, que teve 157 mil pessoas no primeiro sábado dos Jogos. Quer dizer, quem foi aos Jogos Olímpicos teve a vontade de ir aos Jogos Paralímpicos e pôde ir. Por isso que também os ingressos mais acessíveis também, em relação a valores dos que foram praticados durante os Jogos Olímpicos, isso atraiu também a torcida para os Jogos Paralímpicos. Rogério, nós estamos chegando ao final das entrevistas. Quero muito agradecer a sua participação. Espero que você possa voltar outras vezes para falar mais das suas coleções, até mesmo, quiçá lembrar mais de Ayrton Senna, Ayrton Senna do Brasil. Sempre, o inesquecível Ayrton Senna do Brasil. O leque é vasto. Eu não sou um colecionador específico. Eu procuro guardar tudo que possa trazer uma lembrança às pessoas. Numa exposição que eu fizer, o pai poder levar um filho para ver um brinquedo antigo, uma camisa de futebol. O meu leque é muito grande. Por isso que eu sou apaixonado por guardar a história. Eu procuro ser um guardião da história, preservar a história do esporte, de tudo que possa as pessoas remeter ao passado delas. Rogério, muito obrigado. A entrevista termina aqui. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos semana que vem numa nova atração. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.